Golias é igual Mussum. Golias era aquilo. É sensacional. É como eu né? sou na praça. Eu não sou apresentador, eu não sou humorista, eu não sou ator. Eu sou o Carlos Alberto que escreve e teve a sorte Você faz o Augusto Branco com perfeição no país. Você é o maior, o cara que melhor entende o Augusto Branco, bicho. Acabou. Que é a maior truque do humor do palhaço. Porque eu nunca me Acabou. preocupei em ser engraçado. Porque você faz o branco. Eu aprendi o seguinte, o Golias é que era... Eu viajei o Brasil inteiro com o Golias. Golias, O Brasil inteiro. Ele morava numa casa com toco mesmo, Não, é lenda? Não. É lenda isso ou não? Não, é verdade. Que ele morava numa casa com um monte de madeira, toco? Não, coitado. Ele, quando nós nos conhecemos, em 54, ele, um dia dei uma carona para ele, e ele sempre dizia, não, me deixa aqui na esquina, Até que um dia, ele estava atrasado para o ensaio. Eu peguei o carro, eu fui para a casa dele. Só que eu não sabia onde era a casa dele. Aí ele saiu e morava num barracão, talvez desse tamanho aqui. É mesmo? Estúdio. Não tinha banheiro. Caralho. Eles tomavam banho e faziam as necessidades. Sabe nessas obras que tem aqueles Eu sei, verdes? tinha uma caixa d'água em cima. Isso. Eu sei como é que é. Sabe? Externo. Sim. Só que era um balde que a mãe ou o pai jogava para eles tomarem banho. Caralho. Depois ele progrediu Que muito, louco. foi morar no porão de uma casa na Rua Turiaçu. Progrediu muito. E a maravilhoso. primeira casa que ele comprou, ali perto do aeroporto. Campo Belo ali. Moema. Não, quase esquina lá da Rua. Onde era a Record mesmo. Isso, ali por pertinho, uma daquelas ruas. Ele comprou essas casas geminadas. E o que ele fazia? Ele não estava morando ainda. A gente acabava o circo, ele tinha um jipe. Ele dizia, Roberto, eu vou entrar e você chega, toca a campainha para eu te convidar para entrar. Porque ele queria ter o prazer... Sim, de convidar para casa dele. Então era coisa louca, que louco, meu. É verdade, pô. O cara morava num lugar... E não tinha... Era só nós dois. Ele fazia aquilo. Ele dava soco na parede para ver se a parede estava sólida. Mas como é que você descobriu o Golias? Foi você que descobriu o Golias? Não. O Golias trabalhava na Rádio Cultura. Não existe mais, nada disso existe. E o Vitor Costa, que foi quem fez a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ele era presidente, sei lá, superintendente, sei lá o que ele era, ele comprou, junto com o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, eles compraram a Rádio Excelsior. E a Rádio Cultura em seguida. A Cultura, o Vitor quis fazer só música. Tá. Ia ser só música. Rádio musical. E tinham 3 artistas lá, do Golias, o Gibi e mais um outro que eu não me lembro quem é. E o Vitor Costa mandou ele falar com meu pai. O Golias tinha 24 anos. Moleque, nossa senhora. Moleque. Eu tinha 18, ele tinha 24. 2 moleques. E o Golias chegou com uma lista de imitadores. Isso aí eu acho que ninguém sabe. Isso que eu vou contar. Mas é verdade. Uma lista e começou a fazer imitações. Meu pai adorou. Só que ele tinha... Não tinha o bronco ainda. Depois eu vou contar. Rapaz, se der tempo... Vambora, a gente aqui não tem grade de programação. Fica tranquilo. Aqui é nós, vamos curtir a tarde. Vamos falar, Aí vamos falar o Golias história. foi fazer teste, porque meu pai não era o diretor, meu pai tinha um programa de rádio, como eu tenho a praça. Eu não sou diretor da emissora, tá certo? E ele foi fazer o teste com o Dermival Costa Lima, que era diretor artístico da Tupi, um dos pioneiros da televisão também. E o Costinha veio falar com meu pai, ô Nóbrega, ele só faz imitação, pô, isso... Não serve pra gente. A papai falou assim, ô Costinha, se ele imita pessoas famosas, ele pode imitar pessoas da rua. Se você não quer contratar, eu vou contratar para ele ficar andando no viaduto do chá, pela cidade, para procurar texto. Teu pai já se ligou, né? Não, meu pai tinha uma visão. Não, porra. Aquele cara era fora de série. Porra. Depois eu queria entender um pouco do seu pai, assim. Ele é fora de série. Ele tinha sabedoria. Boa, ele tinha sabedoria. Eu quero muito... Aí o que aconteceu? O Golias começou,
menos de um mês ele estourou. Ele fazia É o muito Pacífico. bom. Puta Escuta, querida, falar pra mãe. Sim. Entendeu? Aí Muito bom, meu. ficou isso. Aí nós começamos a fazer show em si, que a gente ganhava mal. Mas isso não, no rádio. 54. Rádio Excelsior. Não, que passou a ser Rádio Nacional. Que depois, hoje é Rádio Globo. Era praça já ou não? Não. Era o quê? Isso é um programa Era de humor? rádio. Programa de Era de humor? rádio. Programa Manuel de Nóbrega, que começava de meio-dia até as 2. Programa diário ou não? Menos domingo. De segunda a Segunda sábado, a sábado. meio-dia, programa Manuel de Nóbrega na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional. Costinha já tinha? Esse é... Não, Costinha, Demival Costa Lima. Não é Costinha comediante. Ah, tá. Não, desculpa. é. Não. É que você falou Costinha, eu já tô... Não, Não, não. tá, puta que pariu. Gostei depois, Isso, né? mas vamos lá. Bom, aí nós começamos a fazer show em circo. Época do circo bombando, Opa, né? mandava. É. Quando o circo lotava, a gente ia jantar depois. Pô, no restaurante. É verdade. Maravilhoso. Porque nós éramos em 5. Golias, o Roberto Luna, Canarinho, eu e a Tânia Castilho. que Canarinho. Era moça bonitinha pra gente fazer Sim, negócio sim. no circo. Chamou. Chamou. Brasileira. A gente fazia 2 circos por noite. 2 no sábado e 2 no domingo. Quando dava grana, Puta festa, né? Porra! Porra! Delícia, né? Oh, alegria. ia eu ir no carro do meu pai, que eu não tinha carro ainda. Eu tinha 18 anos, né? Menino. Menino, garotão. Aí, um dia fundiu o motor do carro do meu pai. Puta Era um que- Studebaker 52. Caralho, velho. Pô, fudeu mesmo. Puta que pariu. Fundiu e fudeu mesmo. Fundiu e fudeu, verdade. Fudeu. Porque Imagina a gente não alegria tinha do teu como pai. ir pro circo. Certo. Aí nós estamos na porta da Rádio Nacional, esperando um táxi. Tava chovendo, eu fiz sinal, o táxi seguiu, o outro, olha que é a vida, né? Encostou. Uhum. Aí nós dissemos, não, vou fazer um circo, sei o quê, você pode ficar com a gente? Posso, sei o quê, parará. Quando acaba, ele perguntou, eu posso assistir o show? Eu disse, lógico, fica aí. Aí começou toda semana, a gente marcava para esse motorista de táxi. Ele virou Virou motorista motorista de vocês. Não, virou o Carlos Bronco, o dinossauro. Caralho. Porque ele o imitou. Carlos Bronco existia, era ele. Ah, existia. É, que vocês pensam, né? Ele falava as palavras mais erradas, né? Uma vez estava chovendo, acabou, e deu um dinheirinho. Caralho, eu não sabia disso. Vamos jantar numa Ó, que cantina. legal, Bola. Porra. Vamos jantar numa cantina. Aí paramos. Aí ele falou, não, deixa que eu vou... Sabe quando tem escrito assim, aquela canetinha branca? Hoje tem feijoada, sei o quê. O menu ali. Ele falou, deixa que eu vou, o pessoal não se moia. Sim. Aí ele voltou, leu, o que é que tem? Tem chonchi com frango. Chonchi. Chonchi com frango. Chonchi com frango? O que seria? Nhoque. Que maravilhoso. Chonchi. Chonchi. Bom, então o Golias Chonchi com começou frango. A imitar ele. a imitar. E ele coisa, se irritava, o cara, porque ele ficou amigo da gente. Lógico. Ele ficou Ficou amigo, brother, amigo, né? É, porque o cara Amigo. curtiu vocês. Amigo, A vida é amigo. isso, né? Jantava com a gente, ia na minha casa. Puta, que casa do meu legal, pai. mano. Mas ele ficava de saco cheio, porque o canarinho pegava no pé dele. E ele falava, vocês gozam, mas no fim quem goza de vocês sou eu. Essa é a frase do Carlos Bronco, do Motora. motorista, Do cara. verdadeiro, do verídico. Então as coisas foram surgindo. Aham. Cara, que legal, cara. Que história bacana. Tem outra coisa, olha, eu falo muito, hein, gente? Mas que bom. Mas que a bom. gente quer. Nós Hoje não não tem queremos- limite. Já nós vou logo queremos- avisando. nós queremos aprender. Hoje, Bola, não tem hora pra ir embora daqui, Nós não. queremos aprender, Você pô. tá preocupado com a hora que ir embora, Eu Bola? não. Que nada. Então vamos curtir hoje. Eu quero Vamos curtir curtir, você. é. Quero curtir. Aí os quadros foram Queremos. surgindo, a televisão foi evoluindo, foi crescendo. O Golias passou a ter um programa. Folias do Golias, que era escrito por mim, dirigido por uma pessoa que depois eu vou contar o nome, e tinha mais uma outra pessoa também que apresentava. Começamos a fazer o programa. Um belo dia, naquela época, as propagandas, elas eram donas, as lojas mandavam na gente. Elas compravam, né? Comprava horário. Tá. E nós fomos chamados para ir na produtora, que eles estavam se queixando, porque eu era muito jovem para escrever o programa. Era muito garoto. O diretor era A outro turma garoto. não confiava em você E ainda. tinha um cara, aquele que apresenta é um bobo, ele só fica rindo. Vocês têm que mudar, tá bom. Aí nós fomos embora para a Rádio Nacional.
Meu pai falou, o que é que houve? Houve isso, assim. Vamos fazer uma coisa. Tira o teu nome, tira o nome do fulano e o apresentador a gente segura. E bota o meu nome, redação e direção Manuel de Nóbrega. Uhum. 2 meses depois, fomos chamados. Tá vendo? A experiência é outra coisa, porque vocês são muito jovens, sei o quê. Botou um Mas, nome. Sabe, mas é o que diretor? você falou, a sabedoria, Walter né? Avancini, Caralho. premiado internacional. Caralho. E o bobo que só ria é o Silvio Santos. Ah! Você vê a visão que esse Porra! filho da mãe tinha. Caralho, Coisa né, absurda, né? Só velho? deu uma tá, alterada. é. É Mas é psicológico, né? inteligência, É psicológico, é psicológico. Mas aí, enfim, o Bronco, aí o... Aí surgiram outros quadros. Por exemplo, aquele Bartolomeu Guimarães, você se lembra? Que ele botava Era um velhinho que dormia. É isso, eu não vou Não recordar. viu? Eu lembro que ele tinha um... Que ele era um... Ah, o Profeta. O Profeta. Uau! É, uau. Não, O Ala é isso foi muito maravilhoso. bom. Uau! Não, mas o Ala é mais novo, mais recente. Mas viu, Bola? Não sei. É. Às vezes pegou lá de trás. E né? esse programa que o Golias tinha, que era eu quem escrevia, cada semana a gente fazia um teste de imitações, de tipos novos para o Golias. Que naquela época não tinha essa responsabilidade. Não havia videotape. Sim. Era tudo Era preto tudo e ao branco. vivo. Era tudo ao vivo. Tudo. Só podia ser ao E vivo? 2 câmeras do tamanho dessa mesa. Caramba, só ao vivo. Só ao vivo. Não TV dava era ao pra- vivo e uma pequena parte da sociedade tinha televisão também. Tinha essa, né? Ah, não, pouca Não- gente. Pouca gente tinha Pouca televisão. gente. Sabia disso, né, Bola? Sim, lógico. Pô, né? cara, Televisão tinha era, televisão. era Negócio um... absurdo, Tipo né? carro importado. Uma É. coisa... Quem tinha televisão em casa, Vixe. os vizinhos vinham assistir. Vixe, juntava a turma. Que tempo louco, né? E teve um belo dia que eu resolvi fazer um quadro baseado no meu avô. Que ele ficou com... Como é que chama quando... Não é Alzheimer, não, antes. Eu já ia falar, porra. Não é Alzheimer, não. Eu já tava olhando assim, ó. Ele ficou esquecido. Como é que é o nome? Ficou- Alzheimer. Não? Não. Não, ele dormia. A gente tava com ele, dormia. Dá uma apagada. Aí ele acordava, o assunto já era outro. Ele mudava. E ele continuava com o No assunto mesmo. de meia hora atrás. Entendi. E eu escrevi esse quadro, mandei pro Golias. Aí ligou para mim, Casaberto, que velho é esse? Falei, é o vovô Ilídio. Deixa eu conhecer. O vovô Deixa eu Ilídio, conhecer o seu avô. Porque ele tinha uma voz muito fina, ele teve problema de garganta. Então ele falava assim. E Dá pra ver que você tem a genética Ele era um pouco. representante do Moinho Inglês, lá de Niterói. Niterói? Lá de Niterói. Nikit. E ele falava, falta o produto. O produto era farinha, biscoito. Engraçado, se bobear, olha que loucura. O meu bisavô devia conhecer teu avô. Cara. Ah, mas certamente. Meu avô Porque era meu avô, praça meu pública. bisavô tinha fábrica de sabão, umas coisas assim lá. E meu avô virou nome Sapato. de praça. Ele, Que loucura. Primeiro cinema de Niterói, ele é que fez. Vai que entender, né? Aí eu falei pro Vai Golias. Aí nós fomos fazer o programa, era ao vivo, não havia videotape. Sim. Então, como era eu quem entrevistava, eu ficava com o smoker, mas só daqui para baixo. Na hora eu botava o casaco, né, o paletó, e ia fazer a apresentação de um personagem novo do Golias. Era sempre como uma entrevista, que foi o Jânio, que começou pelo Jânio, entrevistando o Jânio. O Golias falou, Casalberto, deixa eu ensaiar com minha voz mesmo, que eu ainda não senti o personagem. Na hora, falei, tudo bem. Começou o programa, eu tô lá, aí o Avancini já tinha saído. E eu fiquei no lugar dele. Eu tô gravando, fazendo os outros quadros, sei o quê. Quando entrou o comercial, que era o intervalo que você tinha para mudar cenário. Né? Fazer tudo correndo, né? Eu entrei no vestiário, no camarim, e nem reparei o Golias. Eu só peguei o paletó e voltei. Cara, nós sentamos, era estúdio, não tinha público, era estúdio. Eu sentei, senhoras, não sei o quê. Entra o professor Bartolomeu Guimarães. Quando o Golias entrou, com uma coisa preta, uma barbicha, um cabelo todo tortinho assim, falei, boa noite, professor. Professor, Bartolomeu Guimarães. Ele tava Não, atrás. eu comecei a rir, os câmeras começaram a rir,
Todo mundo no Estúdio Rio tivemos que cortar, botar o comercial e acabar o programa. Olha que loucura. Então o quadro só foi estreado na outra semana. Que legal, né, Bola? Isso Maravilhoso. é surpreendente, né? É um dos caras mais geniais. A assim, capacidade. Não, Golias é um É. gênio. Eu Porque era ele, tão ele fã era dele. aquilo. meu. 24 horas de bobear. Olha, é que eu conto, os caras não acreditam. Era maluco mesmo. Maluco. Nós vamos fazer show em Salvador, pela primeira vez que eu ia a Salvador. Falei, Golias, eu tô sabendo que o Hotel Bahia, é no centro da cidade. É em frente onde tem o Castro Alves, onde vamos fazer o show. Não tem praia. Mas leva um maiozinho, uma sunga, porque tem piscina. A gente aproveita, né? Não, que tem piscina no hotel, a gente não é praia. Domingo. A gente ficava junto no mesmo quarto. Hoje seria uns dois viados, né? Porque ninguém ia entender nada. Mas a gente, mas a gente já dividiu o quarto também. Várias vezes. Várias vezes, né, Várias Bola? vezes. chegamos no sábado. Divide o quarto. É mais barato pra trazer. Bota duas camas de solteiro e vamos. Chegamos sábado, fomos fazer o show, fomos pro hotel. Aí eu abri a janela e você via ali o tabuleiro. O tabuleiro da Baiana, não, é do Rio. A ladeira do Pelourinho. Sei, pelou. Perfeito. Você vê aqueles... Eu fiquei, a minha cabeça começou a viajar. Né? Aí falei, Guri, vem aqui ver. Ele já deitado. Falei, que foi? Olha esses telhados, olha essas ruas que já... Tudo colorido, né? Porra, você me tira da cama pra ver Viu essa telhado. merda, cara? Porra, deixa eu só... Muito bom. Espera, tem mais. No domingo, o avião só saía à noite, no final da tarde. Eu fui pra piscina. Falei, Golias, eu te espero na piscina. Ele disse, mas eu não trouxe o calção. Eu disse, Golias, não vou perder esse sol. Você deu mole, pô, né? Marcou. Eu gosto de magrinha. A gente gosta, né? Fala Desci. aí. Fui pra piscina. De repente, eu escuto algumas risadas. Aconteceu apenas isso. O Golias desceu até o lobby do hotel. Tinha uma loja que vendia roupas para mulher. Ele entrou e disse, a senhora tem biquíni? Tenho. A senhora vende só a parte de baixo? Não, ele não fez isso. Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Ela chegou com o maior volumão. Não era o biquíni. Sim, mas ele foi de Sim. Já tinha metade da bundinha. Não dá para vender só a parte de baixo? Assim não, seu Golias. Então faz uma coisa. A senhora dá para alguém esse sutiã, esse é para de cima? Que eu vou usar de baixo. E ele foi para a piscina. Ele foi de biquíni. Foi. E ele não dava a mínima. Cagando. Outra vez nós fomos fazer o Que show. maravilhoso. Nunca mais também me esqueço. Teve o Chico Buarque, a Nara Leão e o Golias. Porra, que aleatório o rolê, né? Puta rolê aleatório. Puta lixo. Ele ensina um exemplo. Imagina. Nara Leão. Enfana à toa. Não, gozada que naquela época a gente também não era muito conhecido. Porque não tinha. Aí nós estamos sentados no carro, uma mulher botou a cabeça dentro assim da janela. Quem sois? Quem sois? O Quem Sois era Nara Leão, Chico Buarque. Caralho, porra. Bom, aí nós fomos visitar, fomos num convento. Aí eu tô vendo o Golias conversar com o Isso padre. no... Salvador. Em Salvador. Salvador. Continuando a trip. Cara, não, nessa viagem. Teve tudo Continuando. nessa viagem. Teve tudo nessa viagem. O cara já foi de biquíni pra piscina, irmão. Continuando, vai. Bom, eu tô vendo o Golias discutindo com o padre. Caralho. Mas aqueles padres que usam roupa marrom. Acho Tipo que é franciscano. Sabe que o Golias... Aí eu fui lá ver o que era. Que tá bravo com o padre. O Golias queria comprar o sino da igreja. E tava não aquele sino enorme. Tinha um sino... Sim, menorzinho. Acho que é pra 40, comer, almoçar. Não, de 40, nada. Tamanho de uma lata dessas de tinta. De tinta. Roubar o suco. Para um franciscano. Ele achava aquilo normal. E ele queria comprar e acabou. Eu quero sumo. O Golias, Quero sumo. ele não usava... Ele só usava uma roupa. Aquela camisa vermelha. Verdade. E a calça preta. E o sapato, 2 números a menos que o pé dele. Por Por quê?
Só Deus, nem Deus sabe. Que do caralho, é mesmo. Até hoje Deus deve perguntar, Golias, por que Cara, isso? imagina que devia doer o pé, velho. Dois a menos. 2 a menos. E era sempre sapato preto, bico fino. Porra. E ele não apertava o cadastro. Ele queria ter pé de gárgula, Bola. Não, Pé de- ninguém sabe. Caralho, Que loucura, velho, ele devia ficar de meia, né? É, Não, às vezes mas piora tudo se ele ficar de meia. Não ficava não. Ele não usava nem cueca, nem meia. Irmão, Nem cueca. quanto- Não, Ele eu conto já. Era o badalo não solto. usava cueca. Usava cueca. Então no camarim como é que ficava? Se ele fosse se trocar, ficava pelado. Tá nem aí. Não, isso que comigo também no hotel. Peladão? Peladão. Não, mas tudo bem, tá com você no hotel, vai se trocar, não tem como o cara não ficar pelado. Tudo bem, pô? Mas no camarim tem, sei lá, camareira, né, mas de peladão. ele tinha. Naquela época não tinha essas coisas. Como assim não tinha? Camareira, cada um por si. Não tinha o lugar da roupa dele? Não, tinha. Então, tinha larara. Não Tinha, tinha arara? mas- Mas não deixava tinha. lá e acabou, se Deixava vira. e tchau. E tchau. Mas a sim, roupa mas se era tiver da uma gente. atriz dentro do Não, bagulho. não tem. Era separado, homem e mulher. Ah, era separado. Não, Você separado. também tá achando que é uma baixaria, né, meu? Não sei, no Pânico tinha mulher, Sabrina, Ah, mas homem, no pânico não. ninguém ficava É mesmo? pelado. Às vezes, sem é verdade, cueca. era separado. Era E separado. aconteceu uma coisa tremendamente louca. Não mas é triste, mas é verdade e acaba sendo engraçado. Golias morreu. E a família pediu que eu fosse o representante, né, que ele estava. Aí tinha que botar uma roupa para o Golias. Putz, isso é... Sim. Ele morreu no hospital e não tinha roupa. O meu filho mais velho, o Beto, e o genro do Golias foram até o apartamento dele para pegar uma roupa. Uhum. Olha, isso não tem explicação. Eles chegaram, aí viram que não tinha cueca, foram numa loja, compraram a cueca, compraram uma meia. Porque ele não Não ia usava dormir, cueca. ele não Sim, usava. sim, sim. E quando a Lúcia, ex-mulher dele, viu, disse, poxa, por que vocês trouxeram logo essa roupa, a roupa do Bronco? Certo, porque a única roupa que tinha lá era essa. E ele foi enterrado com a roupa do Bronco. Que loucura. Não, loucura é agora. No dia seguinte, eles foram tirar as coisas, o armário estava cheio de roupa. Caralho, meu. Agora eu fiquei com medo. Eu também. É mesmo. No dia Roberto. seguinte... Que eu não saia O armário vivo tava cheio de daqui roupa. se eu tiver mentindo. No dia que eles foram buscar, tava a roupa do Bronco. Entendi. Só a Eles- borra. Era pra ser enterrado com aquela roupa. É um fenômeno. Não Mas vamos como discutir. assim, meu? Não sei. Não algum Cara, que filho, louco. nada, Não, mulher? não, ela era a filha única que estava comigo no hospital. Que Ninguém foi levar loucura. roupa lá. Não. Não era Ou pra os caras não ser- tavam- E eles, deve ter sido. Não acharam o armário Sido. certo? Pode ter sido. Não sei, eu não quero Não é, discutir isso. mas Não, não faz certo. É tão louco, era é tão pra ser louco. enterrado com a roupa do Com a roupa Bronco. do Acabou, Bronco. acabou. Entendi.